Dando continuidade aí no capítulo 7, agora nós vamos começar a falar sobre a classificação dos seres vivos de cadeias e teias alimentares aí, certo? Vamos entender um pouquinho. A classificação dos seres vivos, ou então também chamada de taxonomia, tá? Isso aí começa lá na página 113 do livro de vocês. A classificação biológica ou taxonomia, ela é um sistema que organiza os seres vivos em categorias e vão agrupar de acordo com suas características comuns, bem como suas relações de parentesco evolutivo. Ela é usada para ter a nomenclatura científica que facilita a identificação dos organismos em qualquer ponto do mundo, qualquer parte do mundo. É o nome científico aí dos seres vivos, né, que a gente vê muito em livro, vê em jornais, revistas, internet, aquelas plaquinhas do zoológico que tem o nome científico dos animais quando a gente vai visitar. E é através desse sistema da taxonomia que os biólogos buscam conhecer biodiversidade, descrevendo e nomeando as diferentes espécies, assim organizando de acordo com os critérios que vão definir, né? Então a importância da classificação de seres vivos, da taxonomia, né? Ela é importante por quê? Para poder organizar os seres vivos, né? Por características em comum e dar uma nomenclatura científica, ou seja, o nome científico para ter uma importância assim um conhecimento a nível mundial, ou seja, qualquer lugar do mundo o cientista vai saber poder ver onde qual o nome daquele animal em específico. Como que se deu esse estudo? Aristóteles, pelo que se sabe, foi o primeiro a classificar os seres vivos. Ele dividiu em dois grupos, animais e plantas, que teriam vários subgrupos, ou seja, grupos dentro desses grupos, organizados de acordo com o ambiente que viviam, sendo caracterizados como aéreos, terrestres ou aquáticos. Mas aí surgiu o naturalista sueco Carlos von Linné, mais conhecido como Linneu, né? Ele definiu como critério de classificação as características estruturais, ou seja, a estrutura daquele indivíduo e as partes anatômicas, as partes do organismo daquele ser vivo, né? Aí tem uma fotinha dele aí. Atualmente, a classificação de seres vivos, a taxonomia, segue essa ordem aí: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, correto? Ou seja, vai agrupar dentro de cada pontinho desse aí aqueles que chegarem as características mais comuns, mais idênticas, vão ser indivíduos de uma mesma espécie aí. E nós temos 5 reinos, que é de baixo para cima aí, ó. Reino Monera, onde estão as cianobactérias e bactérias. O reino protista, onde estão as algas unicelulares e os protozoários. O reino fungi, que estão os fungos, líquens, mofos, cogumelos, leveduras. O reino plantê, que é o gimnosperma, angiosperma, que são todas as plantas e vegetais, que nós vamos ver mais adiante nos próximos anos aí, e o reino animalia, que estão todos os animais aí, incluindo o homem. Todos esses reinos são comuns de um ancestral comum, que nós já aprendemos no começo desse capítulo aí, no capítulo 7, né? Nós aprendemos que todos são originados de um ancestral comum, que são as substâncias orgânicas dissolvidas na água aí, né? Aí, essa é a importância da classificação dos seres vivos. Nós vamos entender um pouquinho mais simplificado no próximo slide. Olha, por exemplo, um gato aí. Aqui no Brasil, nós falamos a língua portuguesa. Então, se olharmos essa imagem, vai se chamar de gato. Em inglês, cat. Em francês, chat. Não sei a pronúncia correta, né? Acredito que seja chat. Em alemão, katze, kostka em russo e neko em japonês. Ou seja, são várias
pronúncias, várias formas de se tratar de um gato doméstico aí. Mas aí, ao longo da história, diversos povos criaram seus próprios códigos para nomear esses seres vivos que vinham à sua volta. Considerando todas as línguas existentes no mundo, o mesmo ser vivo, por exemplo, esse gato doméstico aí, ele pode ser identificado por diferentes nomes, né? Aí imagine a seguinte situação. Um cientista japonês escreveu um artigo para divulgar uma descoberta referente ao Neko, né? Como cientista brasileiro, sem conhecimento da língua japonesa, poderia entender que esse ser vivo que o japonês está se referindo é um gato, né? Para evitar problemas de comunicação, a gente utiliza uma nomenclatura científica, ou seja, um conjunto único de regras que vai determinar como todos os cientistas e pessoas que estudam a biodiversidade devem fazer para colocar o nome nesses seres vivos, ou seja, chamar esses seres vivos ou organismo específico, né? Para estabelecer essa nomenclatura, foi escolhido o latim, que é uma língua internacional que não sofre modificações. Ou seja, por ela ser uma língua morta, ou seja, ela não é mais utilizada como língua nativa, ou seja, nenhuma nação, nenhum país utiliza essa língua, ela não vai mudar. Então, ela é uma língua morta, ela é uma língua que vai ser utilizada na nomenclatura científica, né? Além disso, o latim foi por séculos a língua oficial de publicações científicas aí. Cada nome científico referente a uma espécie, ela recebe o nome binomial. O que isso quer dizer? Ele é formado por duas palavras. Olha essa segunda imagem que está no livro e também aqui no vídeo. A primeira palavra, ela é um substantivo, ela é sempre escrita com a letra inicial maiúscula, tá? Ela corresponde ao gênero, o nível que engloba várias espécies próximas, tá? A segunda, ela é um adjetivo. Ela é escrita com a letra inicial minúscula. Ela corresponde ao termo específico da espécie dentro de um dado gênero, né? Então, o primeiro nome, a espécie é definida como gênero e um termo específico. O primeiro nome, letra maiúscula, o segundo nome, letra minúscula. Então, Felis, o gênero, Catus, termo específico. O nome da espécie fica Felis catus. Primeiro nome com a letra maiúscula, segundo nome com a letra minúscula aí, né? E como que esses indivíduos buscam o alimento dele ali? Como que corre a busca pelo alimento, né? Em um ecossistema, os seres vivos eles vão se relacionar ao ambiente físico e também entre si. E eles obtêm o alimento deles de três formas. Ou eles produzem, ou eles consomem, ou eles decompõem esse alimento, né? E essas características na alimentação são as seguintes. Eles são chamados de seres heterótrofos, quando eles vão se alimentar de outros seres vivos, que é o caso dos herbívoros, que só comem plantas e vegetais, os carnívoros, que só comem carne, e os onívoros, que podem comer carnes e vegetais, né? E podem ser também autótrofos, que são aqueles indivíduos que vão produzir o seu próprio alimento, que não necessitam de outro ser vivo para poder se alimentar. Eles produzem seu alimento pela fotossíntese, é o caso das plantas aí, né? Ainda na busca pelos alimentos, nós temos os indivíduos produtores, os indivíduos consumidores e os indivíduos decompositores. Vamos entender um pouquinho de cada um aí. Os produtores, eles são o quê? Eles são a base das relações alimentares. Eles fixam a energia da principal fonte de energia do nosso sistema, que é o Sol, através da fotossíntese. Eles vão o quê? Eles produzem seu próprio alimento. Por isso, o nome produtores aí.
Nós temos os consumidores. Quem vão ser os consumidores? Os consumidores são aqueles indivíduos que não fazem a fotossíntese. Eles sobrevivem ingerindo outros seres vivos ou parte deles. Nós podemos classificar os consumidores em subgrupos, né? De acordo com o tipo de alimento que ele consome. Dentre eles, nós podemos destacar os consumidores primários, que vão se alimentar dos produtores, né? Os consumidores secundários, que se alimentam dos consumidores primários, os consumidores terciários, que se alimentam dos consumidores secundários, e os quaternários, que se consomem os terciários. Olha esse exemplo aí, ó. Eu tenho o vegetal, que é o produtor, ele produz o próprio alimento dele através da fotossíntese. Aí vem o grilo, consome esse vegetal, ou seja, ele é um consumidor primário. Veio um sapo, se alimenta do grilo. Então, ele é um consumidor secundário, ele foi o segundo a se alimentar. Temos a cobra, que vai se alimentar do sapo, ela é o consumidor terciário. Ele é o terceiro indivíduo a se alimentar do produtor. E eu tenho o gavião, que é o quaternário, o consumidor quaternário, ou seja, ele é o quarto consumidor a se alimentar ali, correto? Eu tenho que lembrar o seguinte, segue sequência a partir do consumidor primário, tá bom? Eu tenho os decompositores. Os decompositores são as bactérias e os fungos. Eles são seres vivos que transformam a matéria orgânica em material mineral, tá? Eles são decompositores que asseguram o retorno progressivo do solo à matéria, ou seja, eles vão decompor toda a matéria ali, né? Os decompositores eles vão obter essa energia e substâncias necessárias com a manutenção das atividades, por meio da sua ação degradadora, ou seja, eles vão degradar, eles vão destruir a matéria morta ali, né? Cadáver, resto de vegetal seco, essas coisas ali, fazendo uma decomposição. Essa decomposição, elas vão fazer o quê? Elas nutrem, fornecem nutrientes para o solo, renova toda a matéria ali, né? Eles não são plantas nem animais, eles são seres microscópicos, tá bom? Esses seres decompositores aí. A importância dele é fornecer os nutrientes aí de volta para o solo, né? Que vai ser a base da cadeia para os produtores também. Aí eu tenho a cadeia alimentar. O que vem a ser uma cadeia alimentar? Ela corresponde aos percursos ou caminhos feitos pela matéria e pela energia. Ela é o ciclo da matéria, da energia, do alimento na natureza, né? Vamos entender por quê. Olha aí, ó. Os produtores, eles representam o primeiro nível trófico. Nós temos que entender o que é o nível trófico, tá? Vamos entender o que é o nível trófico. O nível trófico ele é cada estágio da cadeia alimentar, ou seja, é denominado de nível trófico. Então, os produtores são os primeiros níveis tróficos, tá? Os consumidores vão dar a seguinte sequência aos níveis tróficos. Consumidor primário, segundo nível trófico e assim por diante. Cada cadeia alimentar tem um nível trófico. Aí, eu tenho um exemplo dessa cadeia alimentar na imagem. Ó. Cadeia alimentar com 5 níveis tróficos. A grama é o produtor, o primeiro nível trófico. O grilo é o consumidor primário, segundo nível trófico. O sapo é o consumidor secundário, ou seja, terceiro nível trófico. A cobra é o consumidor terciário, né? Quarto nível trófico. Os fungos e as bactérias são os decompositores, eles vão decompor toda a matéria morta. Quando a cobra morrer, ele vai decompor a cobra ali. Então, eles são os decompositores, o quinto nível trófico. Vamos ver um outro exemplo aí. Aí está falando do nível trófico que eu já acabei de falar, cada estágio da cadeia alimentar. Agora sim, vamos ver exemplos de cadeia alimentar.
Olha aí, eu tenho o produtor, né? O produtor é meu primeiro nível trófico aí. Eu tenho o consumidor primário, que é o grilo, vai se alimentar da grama. Segundo nível trófico. Terceiro, consumidor secundário, sapo. E assim por diante, a cobra, consumidor terciário, quarto nível trófico. Consumidor final, que vai ser o gavião, que vai ser o quinto nível trófico, e o sexto nível trófico, os decompositores que vão se alimentar do gavião quando ele morrer, tá? Quando eu faço uma cadeia alimentar, as setinhas elas têm que ir na sequência para onde a matéria está indo. Ou seja, o produtor ele vai fornecer matéria para o grilo, então a setinha tem que ir para o grilo. Quando o sapo se alimenta do grilo, a matéria está indo do grilo para o sapo, então a setinha tem que ir do grilo para o sapo. Ou seja, a setinha sempre vai para quem está consumindo o alimento, tá bom? E eu tenho as teias alimentares. Quem são as teias alimentares? É quando o consumidor pode ocupar diferentes papéis, diferentes níveis tróficos em uma cadeia alimentar diferente. Vamos entender mais a fundo isso aí. Olha a página 119 do livro de vocês, tá? Página 119 do livro de vocês tem um exemplo de teia alimentar. Olha aí, nós vamos analisar em conjunto a coruja, tá? A coruja, ela pode ocupar dois papéis aí importantes, ó. Vamos seguir pela seta, a cadeia pela seta azul escura. Vamos olhar as setinhas azul escura, tá? Quem é o produtor? O milho. Consumidor primário, o rato. Consumidor secundário, a cobra. Consumidor terciário, a coruja. Agora vamos olhar as setinhas vermelhas, tá? Setinhas vermelhas. Produtor, desculpa, a grama, tá? Setinha vermelha. Consumidor primário, a preá. E consumidor secundário, a coruja. Olha como que a coruja mudou de posição na cadeia, tá? Então, ela formou uma teia alimentar. O que isso quer dizer? Ela pode ocupar mais de um nível trófico dentro de várias cadeias aí. Isso que é uma teia alimentar, tá bom? Nós vamos fazer exercícios referentes a essa disciplina, essa matéria aí. Fiquem atentos nas folhinhas que vão chegar para vocês. Trabalho também, tá, galera? Façam anotações, revejam o vídeo. Se tiver dúvida, comenta aqui no vídeo também, que a gente vai esclarecer essa dúvida de vocês aí. Um abraço do professor Júlio.